Ontem houve essa reunião que me causa um certo incômodo, a participação do Supremo nessa reunião. Tenho que desenvolver isso um pouco mais, talvez mesmo em texto, mas é como se o Supremo tomasse uma decisão correta, inicialmente individual, ministro Dino, exercendo o controle de constitucionalidade, depois muito rapidamente chancelado pelo corpo do Supremo. É uma decisão muito correta em defesa do que diz a Constituição. Não tem nenhuma inovação. O uso das emendas ocorre, e já ocorria, à margem do que diz a lei maior. Então, o Supremo toma uma decisão, e com essa decisão, não que essa fosse a intenção, mas, consequentemente, desequilibra um pouco o arranjo de poder, que já estava desequilibrado, diga-se, entre legislativo e executivo, e arma uma mesa de negociação. Decide e vai negociar. Decide nos autos, né, com despachos, e vai negociar. Essa mesa de negociação coloca o governo, pela primeira vez em muito tempo, numa posição favorável diante do legislativo. E aí a coisa vai. Então, é como se fosse um Supremo que decide e força uma negociação, força uma conciliação que, a rigor, não tem como ser conciliação. De toda maneira, ontem houve essa reunião, e dessa reunião saiu uma nota com a fixação de, digamos assim, de intenções, como se fosse uma carta de intenção para liberar as distribuições das emendas parlamentares. Na minha opinião, Daniel, nada mudou. Talvez você tenha uma opinião divergente ou ainda pior do que a minha. Com a palavra, Daniel Vetterman. Bom, Andreas, o que a gente viu ontem é importante pensar, refletir sobre a última semana, as 2 últimas semanas, com o Supremo Tribunal Federal à frente, o ministro Flávio Dino, dando aí uma série de decisões que tocavam em questões cruciais, que tocavam na raiz das emendas parlamentares, expondo aí uma série de problemas que nós aqui no Estadão temos mostrado, a imprensa vem mostrando, algumas organizações que entraram nesse processo vem mostrado. E aí, nessa reunião de ontem, todo esse questionamento que o Supremo fez nos últimos dias sobre a emenda parlamentar é substituído por uma validação desse processo todo, né? O que o Supremo fez ontem foi juntar os poderes, o executivo e o legislativo, para validar o processo de parlamentarismo orçamentário, como você chama, né? As emendas parlamentares foram validadas. Então, para a gente começar a conversa, para partir de um ponto de reflexão, é importante ter isso em mente. As emendas parlamentares foram mantidas, serão mantidas e ainda com uma expectativa de aumento de valor para 2025, para os próximos anos, o que traz uma série de implicações que a gente pode discutir aqui ao longo do programa. O governo Lula estava querendo tentar, né, recuperar alguma influência no orçamento, alguma influência nessa capacidade de escolher para onde vai o dinheiro, para onde vão os investimentos da União, uma capacidade que o Poder Executivo perdeu ao longo dos últimos anos. O Congresso vem capturando aí praticamente 1/4 de toda a despesa livre no orçamento. Se a gente só contar aquelas obras, compra de equipamentos, ou seja, investimentos, já vai aí para 40%, quase 50% do orçamento que o governo tem na mão. O governo Lula queria recuperar parte desse protagonismo, até olhando algumas coisas mais pontuais, como sucessão na Câmara, eleição em 2026, como vai andar as coisas aqui para frente, cumprimento do arcabouço fiscal, mas viu que no Congresso não tinha como fazer esse diálogo, não tinha como medir uma força direta ali, e foi beneficiado pelo Supremo Tribunal Federal nessa série de decisões. O Congresso se sentiu ameaçado, né? Ameaçou com retaliação, né? Tem uma frase que até você destacou no programa anterior aqui, do Júlio Arcoverde, ele que é o presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado do PP do Piauí, que ele classificou as emendas parlamentares como direito adquirido dos parlamentares. E na cabeça dos deputados e senadores é aquela coisa, avançar sempre,
recuar jamais, né? Eles não aceitam perder esse poder no orçamento. Aceitaram discutir alguns procedimentos que todos eles, nós vamos discutir aqui quando você mostrar a nota, todos eles já estão inscritos em algum lugar, não é problema de regra no papel, e aceitaram, olha, vamos discutir, vamos dar transparência aqui, vamos mudar esse procedimento ali, vamos organizar as coisas aqui, mas a gente não pode perder essa influência. E foi o que aconteceu. Antes dessa reunião que você comentou, o presidente Lula conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, conversou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e é ali que se fez o acordo para ser levado a essa reunião, e ficou combinado o seguinte: continua como está, e agora a gente vai organizar como dividir esse bolo.